Se você está se perguntando quais as informações que o seu site precisa ter, porque você está construindo um ou revisando, você precisa analisar tecnicamente o que esse site precisa ter. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo que um site para médicos, clínicas, laboratórios e hospitais deve possuir para obter resultados todos os dias em agendamentos. Olá, eu sou o Rafa Caetano, Rafa com PH, Caetano com I, e eu te garanto que no marketing médico não tem outro igual. Hoje vamos falar sobre site para clínicas, laboratórios e hospitais, e nesse contexto eu vou te trazer uns dados importantíssimos. Mas antes de eu te colocar esses dados, eu quero lembrar o nosso protocolo que temos no nosso canal. Primeira coisa, se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e dá aquele like se você gosta dos conteúdos que a gente produz aqui. Mas vamos lá. De acordo com pesquisas, 77% dos pacientes pesquisam na internet antes de agendar qualquer consulta. Ainda alguns dados mostram que 50% das pessoas tomam decisões a partir das informações que ela encontra na internet no site. E por volta de 30% das pessoas conseguem agendar uma consulta a partir de um site. Ou seja, se você acredita que o site não é importante, os dados estão aí para te provar da necessidade deles. Ao longo desses anos, eu tenho me deparado com muitos sites de clínicas perfeitas, lindas, maravilhosas, mas que foram negligenciadas em relação ao seu site. Isso faz com que pacientes sejam atraídos, mas às vezes nem conseguem agendar a consulta, porque quando entram no site, o site demora, ou o site não tem informação, ou o site não é adaptado para o celular. Mas fica tranquilo, a gente vai colocar todos os pontos importantes para você nesse vídeo, explicando o que é preciso ter no site. A primeira parte importantíssima do site é o design, é o aspecto visual ao qual o usuário se encontra. Quero te lembrar um ponto importantíssimo. Quando você montou a sua clínica, laboratórios, tal, se você fez um trabalho adequado, você contratou um arquiteto, um engenheiro para construir. E dessa forma, o site também tem esses profissionais. Existem engenheiros, arquitetos especializados em site, só que chamamos de outras profissões. É o usuário que vai trabalhar na experiência do site, que é o User Experience, para que o seu paciente tenha uma experiência adequada ao qual você está se propondo. Vai ter um outro profissional que vai ser responsável pela parte da arquitetura técnica, do código. Tem um outro profissional que é responsável pela parte de SEO, que é otimizar o seu site para que o Google te encontre. Então, negligenciar isso e colocar na mão de profissionais que não conseguem entender as necessidades desses aspectos, porque eles cobram preços baratos e não se especializaram em realizar construção de sites que dão resultados, é rasgar dinheiro. É a mesma coisa que você pegar a sua clínica e colocar alguém que não entende nada de arquitetura para fazer todo o seu layout, toda a sua estrutura interna. Então, não negligencie esses aspectos. Eu não vou trazer todos os aspectos técnicos, eu vou trazer os aspectos de forma mais alta camada para que você possa entender. Porque se a gente fosse falar tecnicamente, daria um curso, porque faz toda a diferença os aspectos técnicos. Mas vamos lá. Primeiro dos aspectos. O design ele tem que ser adequado à sua identidade visual e ele tem que ser responsivo. O que é isso? O design responsivo é que ele é adaptado a qualquer tipo de device. Tablet, celular de um tamanho, de outro tamanho, computador 4K, 8K, computador com tela menor. E por que isso?
Porque se ele não for adaptado, quando você abrir no celular, você não vai conseguir ler uma informação adequada. A letra vai ficar muito pequenininha. Imagine que você trabalha com um público que tem mais idade. Ele vai ter muita dificuldade, ele vai desistir de entrar no seu site. Além de que o Google, que é um dos principais motores de busca, ele vai te tirar pontos. Porque dessa forma você não é a melhor opção para o seu usuário. E nos anúncios, você também vai perder pontos, ou seja, vai gastar mais caro para aparecer para os anúncios. O segundo aspecto é onde muitos dos médicos se perdem por não saber nem o que produzir nesse site. Tá, vamos lá. É o conteúdo. O que é o conteúdo? Ah, eu vou falar sobre o meu currículo, eu vou produzir conteúdo. O que tem que ter nesse conteúdo? Eu separei alguns tópicos. O primeiro deles é o seu conteúdo no site geral, ele tem que ter um menu que deve ser muito fácil de entender a lógica do seu site. E ele não tem que estar só lá em cima do lado da sua logo. Ele tem que estar também lá embaixo, no rodapé, para que quando a pessoa chegar até o fim, ela consiga também ter os links mais rápidos. Tá? O que tem que ter nesse conteúdo? Primeiro, alguns conteúdos são extremamente importantes. Aquilo que você faz, seus exames, os procedimentos, corpo clínico tem que ter aqui nesse conteúdo. Esses 3 aspectos podem parecer bestas, mas aqui tem muita página. Não seja mão de vaca em pegar um conteúdo que é extremamente importante e colocar em uma única página. Produza realmente conteúdo. Então, se você tem uma página dedicada aos exames, você pode ter um exames e que lista todos os exames. Mas se você quer ter resultado de fato no Google, você precisa ter uma página para cada exame. Mas, Rafa, eu tenho 300 exames, então faça 300 páginas. Por que isso? Porque quando alguém pesquisar esse exame no Google, você tem uma opção de ser ranqueado para esse exame específico. E quando você coloca numa página com todos os exames, nenhum é mais prioritário do que o outro. E você vai ter que colocar informações muito rasas. Lá na outra página de exames, você consegue colocar informações com mais complexidade. Por exemplo, o que o paciente tem que se preparar para fazer esse exame? Quais unidades que esse exame executa? O que mais? Quem é que executa? Quais são os convênios? A gente sabe que tem alguns laboratórios, clínicas, que não atendem para todos os convênios com certos exames. Então, é importante ter todas as informações para cada um dos exames. Vai ter corpo clínico? Também faça todo o seu corpo clínico. Ah, mas os meus médicos mudam. Pois bem, mas alguém pode ser consultado com você e gostar tanto e querer retornar. Ou indicar, mas ele não lembra o nome do doutor. Porém, quando ele entra no site, está lá a informação. Então, tem uma página também para cada uma das pessoas que atendem na sua clínica, cada um desses médicos. Outra informação importante é quais são os seus procedimentos. Coloque cada um. Avançando em questão de conteúdo, e aqui eu quero abrir um parênteses especial, porque muitos médicos, quando eu falo a palavra que eu vou dizer agora, eles tendem a entender que eu estou falando de forma blogueirinho, e não é. A lógica na produção de conteúdo na internet passa para o usuário. Eu preciso entregar um conteúdo de valor para o meu usuário. Então tem um blog dentro do seu site para que ele possa receber as informações importantes. Então, por exemplo, você tem um conteúdo, um site focado para oftalmologia. Pense no usuário e tem um blog, um conteúdo lá dentro que fala sobre moscas volantes, por exemplo, para que quando as pessoas pesquisarem no Google, elas encontrarem moscas volantes, falam, então preciso agendar uma consulta, e já está no seu site e agenda a consulta. Falando em agendar consulta, logicamente você precisa ter uma página para agendamento de exames, agendamento de procedimentos e agendamento de cirurgias e consultas. Essa página, ela tem que ser uma página extremamente importante. Por quê? É aqui que acontece a sua venda. Também não negligencie. Faça uma entrega de valor
para que você possa ter um agendamento de valor. Porque lá na frente, o seu paciente pode chegar, quanto que é a consulta? Ah, muito caro. Porque no seu site você não transmite o valor. É aquela página simples. Então faça uma foto adequada do seu corpo clínico, uma foto da sua clínica, do seu laboratório. Tenha valor, demonstre valor. Pense que aquela página está vendendo um produto X, a consulta é um valor X. A consulta barata tem um valor, a consulta cara tem outro valor. Outro ponto importante, unidades. Crie conteúdos no seu site para demonstrar cada unidade. E aqui a estratégia é uma unidade, uma página. Você pode ter uma com todas, mas cada unidade tem que ter a sua página. Outro ponto importante, as unidades, ela tem foto, tem como chegar, tem telefone, tem endereço, tem horário de funcionamento. Coloca tudo isso e essas informações, elas têm que cruzar com as informações do Google Meu Negócio, para que dessa forma um possa ajudar o outro no ranqueamento. Outra informação extremamente importante para o seu site é o responsável técnico, pois precisa ter devido às regras do conselho. Por último, a informação que eu estou trazendo é algo que nem todo site vai ter, mas quem está jogando um jogo de alto nível vai ter, que é uma página dedicada a materiais gratuitos. Esses materiais gratuitos a gente utiliza lá na estratégia de inbound marketing, que tem um link no vídeo falando sobre isso. Eu vou ter que colocar aqui na descrição, em que no inbound a gente tem uma isca. E essa isca tem que ter uma página para várias iscas que você produz, para que assim pacientes possam indicar ou baixar novas iscas. Eu termino essa parte de conteúdo e vamos para a próxima. Um outro fator importantíssimo dentro do seu site, em que eu não vou conseguir te explicar tecnicamente, mas eu vou te explicar visualmente o impacto disso, é a arquitetura do código do seu site. Essa arquitetura eu não consigo te explicar tecnicamente, porque são muitos aspectos e teríamos que ter uma aula. Mas o resultado dessa arquitetura, que é a velocidade do seu site, precisa estar adequado. Então, o seu site ele tem que ser carregado em até 2,5 segundos. E isso vai passar não somente para a parte de desenvolvimento do código, mas pela hospedagem ao qual você está contratando. Se você não sabe o que é hospedagem, é bem simples. Quando você desenvolve um site, é como se tivesse um monte de código. E esse código, é como se fossem arquivos, eles são colocados em um computador. Esse computador, para que toda a internet tenha acesso, são servidores web, que as pessoas contratam. Essas hospedagens, elas têm de diversos preços, e eu não vou falar de nenhuma marca aqui, pois eu não recebi para isso. Se você quiser saber qual eu recomendo, me manda no direct no meu perfil no Instagram que eu te respondo. Mas aqui eu prefiro não trazer nenhum nome. O que eu quero te trazer sobre isso? Se você contrata uma hospedagem barata, você não vai ter um resultado adequado. Porque essas hospedagens baratas, elas pegam um computador e dividem com um monte de gente para eles ganharem dinheiro. E com isso, se tiver um site lá que tem muito tráfego, você vai ser negligenciado e com isso você vai ter um site lento. Então, não abre mão de gastar um pouquinho mais, mas ter uma velocidade adequada no seu site. Ponto importante, redes sociais. Integre seu site com as redes sociais. Como você faz isso? Colocando o link das redes sociais, no rodapé, por exemplo, ou lá no topo, no cantinho. Essas informações vão fazer muita diferença, porque o seu paciente entrou, pesquisou, chegou até você, mas ele quer saber quem é você no mais íntimo. E aí ele vai nas redes sociais. Ah, Rafa, eu não trabalho em redes sociais. Deixa eu te falar uma coisa. Internet, se você quer jogar um jogo adequado, você tem que estar em diversos canais. E as redes sociais têm um papel, que é a construção da vitrine, daquilo que o paciente vai desejar ou não agendar. Então, lá nas redes sociais, você coloca algo que é mais íntimo, algo que é conteúdo, sim, mas é a sua forma de levar o conteúdo.
Então tenha links das redes sociais no seu site. Segurança e privacidade. Já estamos com a Lei Geral de Proteção de Dados rodando, então você precisa se preocupar com isso. Você precisa ter uma política de privacidade, você precisa ter ativação de cookies, que são plugins que fazem isso, ferramentas que permitem com que o usuário aceite ou não os cookies, e dessa forma você está garantido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Se você não fizer isso, você pode já tomar uma multa e não vai ser nada agradável. Então procure um profissional que saiba ativar todas essas leis, todos esses processos necessários para o seu site estar de acordo com a lei. Vamos então ao último ponto, mas não menos importante, que é o monitoramento para análise de dados. Existem diversas ferramentas na internet e eu vou trazer aqui para você duas que eu não abro mão de trabalhar com elas. Primeiro, Google Analytics. O Google Analytics vai me permitir analisar vários aspectos do seu site para saber quantas visitas, quantas páginas, qual o tempo, qual a velocidade de carregamento, enfim, diversos aspectos técnicos que não é desse vídeo, mas que ajudam muito na tomada de decisão para o time de marketing. Outra ferramenta também do Google é o Google Search Console. Com essa ferramenta, a gente consegue saber o que o usuário está pesquisando no Google e está levando no seu site. E isso faz a diferença para saber se eu preciso produzir um melhor conteúdo, otimizar no conteúdo atual, para que eu continue ranqueando no Google. Espero que tenha te ajudado a pensar a estrutura do seu site. Existem muitos mais fatores, mas se você seguir esses que eu trouxe, já vão fazer toda a diferença. Dá uma olhada também na descrição desse vídeo, que eu estou colocando outros links de conteúdos importantes para quem faz site. Um abraço e até a próxima.